desde o Clama Sorocaba, do ano passado, não foi nem desse ano. Eu não sinto uma presença tão forte de Deus no nosso meio, igual está hoje. Eu não sei como é que vai terminar isso daqui. Se é que vai terminar hoje. O Senhor me encheu de uma alegria tão grande na terça-feira, em cima desta palavra que eu vou liberar nesta noite para você. Porque eu entendo que é uma palavra para esse ministério, para esta casa. E se você está aqui nessa noite, é para você, esse sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Porque nós estamos vivendo, igreja, o sobrenatural de Deus neste lugar. Eu acho até legal como hábito, Mateus. Sabe, irmão, quando você vir para cá, faça o que o Eric pediu. Já vá ofertando, se você tiver vontade, no meio da adoração, da palavra. A gente não precisa ter um momento para você ofertar. Amém? Se mova naquilo que o Senhor falar ao teu coração. Aí a gente não tem nem que parar para fazer essas coisas, se a igreja inteira entender isso. Então nós vamos ficar batendo nessa tecla daqui para frente, tá bom? Amém. Deixa eu ler Tiago 5, de 17 a 18 para você, porque tem algo bem interessante aqui para nós, para que a gente possa entender algumas coisas. A Débora vai colocar ali para nós, Tiago 5, 17, versículo 17 e 18, diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente, diga, fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ou orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém. Curva a sua cabeça, ore ao Senhor, e entenda esse texto que eu li. Elias era humano como nós. Elias era um homem como você e como a mim. Pai, nós estamos sentindo, Senhor, realmente aquilo que o Senhor tem gerado no nosso espírito. Nós estamos sentindo que está vindo algo novo. O Senhor está derramando uma nova porção sobre a tua igreja, sobre a tua noiva. Que nós, como pastores, homens de Deus, eu estou falando, Senhor, da tua igreja como corpo de Cristo nessa terra, possa entender e começar a se mover naquilo que o Senhor está gerando, ó Pai. Nós tivemos por muito tempo esse sonho desse romper, dessa barreira, Senhor, se rompendo. O Eric Alves foi um mesmo que sonhou com um leão que chegava do lado dessa barragem e ele rugia. E quando ele rugia, essa barragem ela rachava e as águas fluíam. Nós profetizamos, Senhor, toda a água que foi represada, toda a água que o Senhor represou para esse tempo, para ser liberado nesse tempo, que o Senhor comece a liberar sobre nós, porque nós queremos nos derramar. Como nós louvamos aqui, como água derramada, nós queremos nos derramar na tua presença. Nos ensine, Senhor, a orar, nos ensine a pedir, nos ensine a ofertar, nos ensine a adorar, Espírito Santo de Deus. Nos ensine a pregar essa palavra, Senhor, porque nós somos tão limitados como homens. Mas Elias
era um homem como eu. Elias era um homem como vocês. Espírito Santo, nós te amamos. Venha falar ao nosso coração nesta noite. É isso que nós te pedimos, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Se eu falasse para você a palavra realização, a palavra realizar, se eu perguntasse para você se você é um profissional realizado, se eu perguntasse para você como pai, e você como pai é um pai realizado, como mãe, como esposo, como esposa, realização. Se eu perguntasse para você, você é uma pessoa que poderia dizer eu sou um homem ou eu sou uma mulher realizada, realizado. Meu querido, eu quero colocar algo na sua vida, porque você pode vir à igreja e buscar realização, uma realização pessoal. E aí quando você busca uma realização pessoal, onde os projetos de Deus estão fora daquilo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida, a gente vem para a igreja de uma forma errada. A nossa adoração é errada. A nossa oração se torna uma oração errada. E muito provavelmente uma oração que não será respondida. Porque nós queremos usar a Deus e o nome de Deus e aquilo que nós aprendemos na igreja para colocar Deus para trabalhar para nós, como se Ele fosse o gênio da lâmpada que você encontrou, você esfrega, Ele vem e você faz os seus pedidos para ter as suas realizações pessoais. Pior do que uma realização pessoal são pessoas que receberam algo no seu coração ou em você, que trouxe sonhos de outras pessoas no teu coração, e você sente e nunca vai ser uma pessoa realizada, porque na verdade, eu vou dar um exemplo para você, um pai que projeta no filho a sua realização pessoal, e direciona o filho na faculdade que vai fazer, uma mãe que direciona o filho no casamento que ele vai ter, de como ele vai viver, não são os seus sonhos, são os sonhos dos seus pais. Pais, não façam isso com os seus filhos. Identifique aquilo que eles sonham, aquilo que eles têm como talento a fazer nessa terra, e deixe que eles fluam nisso. Porque muitos filhos estão presos a realizações de outras pessoas, estavam sujeitos muito a pais abusivos, a maridos que são opressores, e a esposas que são muito dominadoras. Eu estou perguntando da sua realização pessoal, mas eu quero dizer algo para você, que eu acho que é aí o cerne de tudo. Se você quer realmente ser uma pessoa realizada nessa terra, o único pai que pode colocar os sonhos dele em você, e aí sim você deve ouvir e caminhar, é o seu papaizinho que está lá no céu. Aquele que a palavra diz, eu e você fomos gerados nele. Aquele, igreja, que antes mesmo de eu nascer e de você nascer, a palavra diz que ele escreveu a minha biografia, ele escreveu uma história sobre mim. Existe um livro a meu respeito que o meu pai escreveu para que eu vivesse nessa terra. Davi diz isso, e Davi é impressionante. Hoje nós vivemos o derramado do Espírito Santo, hoje nós podemos dizer, olha, Deus mora em mim. Mas na época do rei Davi, Deus morava no templo. Se você quisesse ver Deus, você ia ao templo, era ali que ele se manifestava. E porque Davi, quando peca, então ele diz, Senhor, eu reconheço o meu pecado, pequei contra ti somente.
aceita a consequência do seu pecado, mas ele pede algo ao Senhor: mas Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Cara, Davi era um homem fora do seu tempo, igreja, e é esses homens que o Senhor ainda está procurando nessa terra. É esses homens que o Senhor procura para colocar os teus sonhos dentro desses homens, mas Ele precisa de pessoas confiáveis. Eu vou falar um pouco disso aqui. Pessoas que Ele possa contar ali, revelar coisas novas e ter a certeza: não, este meu filho, ele vai fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho como propósito da vida dele. E quando você entende isso, igreja, e busca qual é o propósito de Deus para a sua vida, a tua oração muda, a tua maneira de buscar ao Senhor muda, a tua adoração ela muda, e aí sim as suas orações começam a ser respondidas, porque, igreja, a primeira coisa para ter orações respondidas na nossa vida é um coração alinhado com o Pai. Ponto. Elias obteve resposta da sua oração. Você já se perguntou por quê? Por que Elias orou fervorosamente e a chuva veio? Igreja, terça-feira, um parênteses aqui, era essa a mensagem. E daí o Senhor aqui acrescentou outras coisas nesta mensagem. Até umas 4 horas da tarde, eu estava quase ligando para o Eric Alves, quase ligando para o Batelli, perguntando para eles: gente, vocês têm uma palavra para hoje? Porque eu não quero da minha intelectualidade, do meu entendimento de 10 anos de pastor, pegar um texto da palavra de Deus. Eu posso trazer uma palavra para você que eu não sinta no meu espírito, talvez seja até da minha carne, e o Espírito Santo vai até que honrar a minha vida, mas o desejo do meu coração é sempre que eu subo nesse púlpito, igreja, que o Senhor me dê algo, para que eu tenha realmente algo dele naquele dia para entregar para você. E até 4 horas da tarde eu não tinha nada. Eu comecei a escrever, e aí o Senhor começou a revelar algumas coisas em cima da vida de Elias. Eu sentei, tomei um banho para vir para a igreja, era umas 7 horas, eu sentei na minha cama, eu moro hoje num apartamento, tem uma varanda no meu quarto, e a porta estava aberta, e quando eu sentei para me trocar, entrou uma brisa suave no meu quarto assim, e igreja, literalmente eu senti o cheiro das águas. Eu comecei o culto de terça-feira dizendo para as pessoas que estavam aqui: gente, eu não sei como vai terminar este culto, eu só sei que vai chover. E não se assuste. Foi ou não foi, Marquinhos? Igreja, o céu estava limpo quando nós viemos para cá. Eu dizia: não se assuste se no final deste culto começar a chover. Nós ficamos aqui, igreja, até 11 horas da noite, 11h10, 11h30, a Nani está falando, adorando o nosso Deus. E a vontade era de não ir embora. Tamanha era a presença de Deus aqui. Algumas pessoas indo embora começaram a me mandar mensagens no celular, fotos do para-brisa do carro, já com a chuva batendo no para-brisa. Eu dizia na mensagem, eu falei: gente, pessoas serão acordadas nessa madrugada com o cheiro das águas, com a chuva, com trovões. Eu dormi a noite inteira, igreja, mas de manhãzinha meu celular estava com um monte de mensagem: pastor, deu um trovão aqui que eu pulei da cama de madrugada. Quem estava aqui? Dê um glória a Deus. E desde esse dia não para mais de chover. As comportas se abriram. Então, algo que Deus está falando no Espírito, Ele só está mostrando para mim, para você no físico.
Agora hoje seria fácil eu dizer para você que vai chover no final desse culto, porque a igreja estava formando uma nuvem preta daquele lado lá para cá. Mas não se assuste, se até o final desse culto a chuva não vier. E se ela vier forte, nós não vamos poder ir embora, porque vai estar chovendo. O que nós vamos fazer? Ao cheiro das águas, nós vamos adorar o Senhor. Deixa eu voltar para Elias. Elias, um homem que teve a tua oração respondida, mas eu quero que você se pergunte por que Deus respondeu a oração de Elias. Eu quero pegar um trecho da palavra de Deus, alguns trechos da palavra de Deus, para ler algo, e desse episódio da vida de Elias eu quero pregar nessa noite com você e para você. 1 Reis 17, de 1 a 6. A Débora vai colocar ali para nós. Mas essa menina está rápida, né? Tira os Mateus e os Felipe daí, viu, Débora? Demoram muito para pôr. Ensine os caras a trabalhar. 1 Reis 17, do versículo 1 em diante, diz assim: Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá o orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. 1 Reis 18, versículo 1. Falhou. Não pode elogiar, gente, está vendo? Pode sim. 1 Reis 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Versículo 41, Débora, lá embaixo, vai embora. Cara, eu não sei se é de propósito, não sei se são meus olhos, essa imagem de fundo parece Jesus, né? Acho que a gente está vendo Jesus em tudo, né? Versículo 41. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Igreja, alguns vão para casa comer e beber e dormir. Outros são chamados para subir o monte, dobrar o joelho, colocar a cabeça entre os seus joelhos e derramar a chuva sobre a terra. Esta casa foi chamada para subir o Carmelo. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na 7ª vez o Senhor disse, o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Olha que lindo esse texto. Amém. Pode tirar a Débora de lá.
Eu quero trabalhar esse momento da vida de Elias com você. Acabe, rei de Israel, casa-se com quem você conhece, Jezabel. E ali eles começam a adorar através de Jezabel, que era uma profetisa de Baal. Eles começam a adorar a Baal na nação. Amém? Olha aqui para mim. A nação de Israel começa a adorar a Baal, porque Elias, movido pelo Senhor, ora para que não viesse a chuva. Porque na verdade, querido, a chuva era uma bênção de Deus, ou é uma bênção de Deus para a nossa vida. Nós não temos noção do que era naquelas terras, o tanto que eles esperavam a chuva temporã, o tanto que eles esperavam a chuva seródia, marcando o início e o fim de cada estação, marcando o tempo de plantar e o tempo de colher. E o que estava acontecendo? Toda a riqueza da nação, todos os frutos que ele tirava, a colheita da terra, eles estavam entregando aquilo a quem? A Baal. E eles estavam dando louvores a Baal, dizendo: olha, Baal nos abençoou, é Ele que tem derramado a chuva, é Ele o Deus da fertilidade, é Ele o Deus que tem nos abençoado. E isso fere o coração de Deus. E aí o Senhor levanta o profeta Elias. Jezabel já havia matado os profetas do Senhor, igreja. Amém? Baal estava dominando. E aí o Senhor levanta o profeta Elias, e o profeta Elias então profetiza e diz para Acabe: não vai mais chover em Israel. Essa oração que a palavra diz para mim que ele orou fervorosamente, e os céus pararam de derramar a sua chuva. 3 anos e meio se passaram, tempo de seca, falta de comida, nação em crise, e eles adorando a Baal. O Senhor vem a Elias novamente e diz: Elias, chegou o tempo de eu derramar chuva sobre Israel novamente. Eu quero ser profeta de Deus para você. Eu quero dizer para você, para a sua vida nessa noite: receba no teu espírito, chegou o tempo das chuvas do Senhor sobre a sua vida. Sabe o seu deserto, igreja, a tua terra seca, chegou o tempo de chover no meu deserto e chover no seu deserto. Você recebe isso no espírito? Essa é a mensagem que Deus entrega para Elias. Elias, vá até Acabe e diga a Acabe que vai chover. Meu querido, eu pulei uma boa parte do texto, porque do versículo 1, aonde Deus fala para Elias avisar a Acabe que vai chover, ao versículo 41 lá embaixo, aonde Elias sobe o monte para orar, e ele ora e manda o seu servo e vê lá as nuvens na direção do mar. Nesse período acontece algo que é tremendo ali, porque Elias vai até Acabe para dar a notícia a Acabe. Até quando ele chega para Acabe, Acabe olha para ele, ele fala assim: lá vem o perturbador de Israel. E Elias olha para ele e diz: quem está perturbando Israel é você. E ali Elias lança o desafio contra os 450 profetas de Baal. E Elias diz àquele povo todo lá: olha, juntem-se a mim, se acheguem a mim, porque eu vou mostrar para vocês que ainda existe Deus em Israel. E a palavra diz que todo o povo se ajunta a Elias. Ele manda chamar os 450 profetas de Baal e lança o seguinte desafio ali: olha, nós vamos erguer 2 altares, ergam o altar de vocês, tragam o holocausto de vocês, o que vocês necessitam, pois eu erguerei um altar ao Senhor aqui. E Elias pede então, ele e alguns homens, eles fazem o altar ao Senhor. E qual era o desafio? Olha, o Deus que responder com fogo no altar, esse é o Deus de Israel. E Elias fala para os meninos lá, encapetados: vocês primeiro. Ele é gentil. A palavra diz que eles ficaram, igreja, o dia inteiro clamando por Baal.
A palavra diz que até se autoflagelando, fazendo marcas do seu sangue, clamando com sangue. E você sabe quem faz isso até nos dias de hoje. E nada acontecia. Eu gosto de Elias porque Elias olha para eles lá, e aí? Cadê o fogo? Cadê o Deus de vocês? Meu querido, a minha visão desse texto espiritual, por causa de um homem como eu e como você, simples como nós, pecador como nós, é isso que a palavra está dizendo. Olha o que Deus fez quando Elias lança o desafio. Cara, sai uma ordem do trono de Deus para todo o inferno, dizendo: olha, o céu, a ação de vocês está amarrada, está impedida. Você, se os caras que estavam adorando a Baal estavam bravos, você imagina o diabo. Porque para o diabo ir ali, igreja, e fazer assim, ó, fogo, você concorda comigo que era simples, não concorda? Ele podia. Mas todo o inferno estava amarrado nesse momento, igreja. Aí Elias vê eles cansados, ele falou: agora posso orar, né? E antes de orar, Elias faz o seguinte. O Eric ministrou sobre isso uma vez, e aí é muito interessante. Elias faz um córrego em volta do altar. E Elias pede que eles tragam jarros de água. Eu não lembro quantos jarros de água eles jogam em cima daquele altar. As pedras, a madeira, o holocausto estava ali, tudo preparado. E Elias fala: joga água. Eles jogavam água. Joga mais água. Eles jogaram mais água. Até que todo aquele altar ficou encharcado. O córrego que eles fizeram em volta daquele altar cheio de água. Mas entenda, a água naquele momento, igreja, era o bem mais precioso que eles tinham. Não havia chovido. Eles estavam passando fome por causa das águas. E eles dão para Deus aquilo que eles tinham de mais precioso naquele momento. Você entende isso? Amém? Você que atravessa o oceano com um sorrisal na mão assim, sem ele dissolver, você entende isso? Era algo que eles tinham de mais precioso. Então Elias pega e ora. E quando Elias ora, dando graças ao Senhor, o que acontece? O fogo, e a palavra diz que ele lambe todo o veio de água que estava naquele córrego. É tremendo isso, igreja. E o que Elias pode dizer diante desse desafio que foi lançado? Ele lança uma palavra: existe um Deus em Israel, ainda existe um rei, um Deus em Israel. Ainda existe um Deus na sua vida e na minha vida, igreja. Quantos estão entendendo isso? Mas aqui que começa a ficar interessante, e guarde isso, eu quero explicar isso para você no final dessa palavra. O Senhor chama Elias e diz: Elias, é o seguinte, eu vou mandar água. E Elias, antes de orar por água, ele pede por fogo. Aí eu fico perguntando, mas a promessa era a água. É claro que Elias tinha o Espírito Santo movendo nele. É claro que Elias estava, e eu vou responder, porque a promessa era a água, e porque ele clamou por fogo, e o fogo desceu, e depois que ele clama pela água e a água desce, a promessa era água, a promessa não era fogo. Mas por que Deus respondeu também essa oração de Elias? Você já se perguntou isso? Meu querido, eu vou responder isso para você mais para frente. Eu li Tiago 5, não precisa colocar, Débora, 17 e 18, mas eu quero ler o 16, porque é aqui que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. E Tiago 5,16 diz assim: portanto,
confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Deus está procurando homens justos para entregar segredos do seu coração, porque Deus sabe que não é qualquer oração, não é a oração de qualquer pessoa, não é a oração de qualquer homem, é a oração do justo. Ela é poderosa e ela é eficaz. Deus está procurando homens e mulheres nesses dias, porque Ele tem planos para esses dias, amém? Ele tem planos. Ele achou Davi, e quando Ele acha Davi, um homem segundo o coração de Deus, o que Deus faz? Deus revela segredos ao coração de Davi, que ainda não tinha sido revelado a nenhum outro homem. Queridos, Davi consegue tirar o tabernáculo da presença do Senhor, ou a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor, de dentro do tabernáculo da lei de Moisés. A lei dizia, é lá que tem que adorar, é lá que tem que ficar. E Davi diz, não, eu vou trazer para Jerusalém, no centro, eu vou levantar uma tenda que eles chamaram da tenda de Davi, para ficar a arca da aliança, a presença de Deus. Mas a lei mandava que ficasse lá. E Davi dizia assim, eu não vou deixar o meu Deus na frente daquela coisa horrorosa lá. Porque você já imaginou como devia ser o altar do holocausto? Você já parou para pensar nisso? Trazer numa mesa um boi, colocar ele lá em cima, um cordeiro, colocar ele lá em cima, esfaquear ele, abrir o cordeiro, partir ele em parte, era sangue para todo lado. Você acha que era algo bonito? Você acha que era algo que dava alegria, prazer? Você acha que o cheiro era bom? Já parou para pensar? Pois Davi consegue dizer, olha, eu não vou deixar o meu Deus olhando ali na frente daquela coisa horrorosa lá, feia. Eu vou trazer Ele aonde Ele quer. Aonde Ele quer, eu vou trazer Ele para perto do seu povo. Era isso, esse sempre foi o desejo do Senhor, estar perto de mim e de você. O Senhor Jesus veio, passou tudo o que passou, para poder no final daqui da sua vida dizer, Pai, todos que o Senhor me deu, e ainda mais aqueles que ainda irão crer em mim, eu não perdi nenhum, e eu entrego eles todos para você, para que você tenha relacionamento com todos eles. Esse é o desejo do coração de Deus. E o desejo do coração de Deus hoje é encontrar nesta igreja, você que está ouvindo essa palavra nessa noite, encontrar um coração justo, onde o Senhor olha e fala assim, esse cara é meu, essa mulher é minha, porque eu vou poder confiar coisas ao coração dela, e saber que ela vai subir o monte, colocar sua cabeça entre os seus joelhos, e orar até que aquilo venha. Eu estou dizendo para você, vai chover no seu deserto. Só que acabou o tempo, igreja, de eu fazer um corredor do milagre aqui, falar, vai chover no seu deserto, vem aqui, porque eu vou pôr a minha mão sobre a sua cabeça, vou orar por você, e a chuva vai vir sobre você. Passou o tempo. Deus está falando, vai chover no seu deserto. Se você subir o Monte Carmelo, colocar a sua cabeça entre os seus joelhos e clamar ao Senhor pela chuva. Aleluia. Esse é o tempo da igreja. Deus está tirando aqueles cristãos, nem dá para ser chamado de cristão, mimados. Essa igreja fraca, essa igreja que não ora, essa igreja que não clama, essa igreja que não conhece a Bíblia, essa igreja que não lê a Bíblia. Acabou esse tempo. Deus está procurando homens e mulheres para se envolver com aquilo que Ele vai revelar, através da sua lágrima, da sua oração, da sua dedicação, da sua vida aos pés da cruz, da tua vida em dedicação ao conhecimento da palavra de Deus. Eu falava aqui na quinta-feira, no último encontro que nós tivemos, que a nossa carne só produz lama e lodo. É isso que diz a palavra de Deus em Isaías 57:20. Os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam lama e lodo. Essa é a nossa carne, só gera lama e lodo. Sabe, Ana precisava ser curada, igreja.
seca dentro dela. Penina, sua esposa, dava filho todo ano para o seu marido, a outra esposa do seu marido, e ela não dava, ela tinha uma terra seca. A palavra diz que ela foi até o altar do Senhor, ela foi até o templo, ela foi até o momento de adoração, ela dobrou o seu joelho e ela orou, chorando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor abençoasse, a ponto que o seu pastor, o profeta Eli, que estava ali, olha para ela e excomunga ela. Diz: ô mulher, sua bêbada, o que está fazendo aqui, essas horas da manhã, bêbada, já orando? E ela disse para o pastor dela ali, falou: pastor, não me toma por essa mulher, eu não estou bêbado, eu estou em amargura, eu estou me derramando aos pés do Senhor em oração. Aí ela recebe uma palavra então do profeta: marque um ano, que nessa mesma data do ano que vem, o Senhor estará entregando frutos sobre você. Cadê a banda do Edson? Na terça-feira eu falei para a Amanda: marque um ano, você fica no espírito, o Edson fica na carne. Cadê o Edson? É o Edson. A igreja precisa crescer, meu filho. Amém? Ana gerou o seu milagre. Ana gerou o seu milagre. Aquela mulher com fluxo de sangue, igreja, ela não ficou esperando nenhum pastor ir lá visitar ela, nenhum pastor ir lá e pôr as mãos sobre ela, ninguém ir lá e orar sobre ela. Ela falou: se eu tocar nas vestes do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, se eu somente tocar nele, eu serei curada. Aquela mulher enfrenta uma multidão, igreja, porque na hora, porque embaixo, eu acredito que aquela mulher no meio da multidão, ela foi se arrastando ali, igreja, para tocar. Nem o Senhor era nas suas vestes, na orla das suas vestes. E ela dizia: se eu tocar nas orlas do Senhor, eu serei curada. E quando ela consegue tocar, o Senhor Jesus para e ele diz: opa, alguém me tocou, alguém me tocou. Ele pergunta aos discípulos: quem foi que me tocou? E os discípulos olham para ele, porque estavam fazendo uma barreira viva para que ele passasse, igreja. Ele diz: Senhor, como assim alguém te tocou? O Senhor está passando no meio de uma multidão, está todo mundo tocando o Senhor, nós estamos aqui tentando fazer com que o Senhor ande no meio dessa multidão. E ele diz: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Esta é uma casa, meu querido, aonde o Senhor vai olhar para nós e derramar sobre nós virtude, porque nós queremos tocar o coração do nosso amado, o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não queremos só tocar as orlas, as vestes, nós queremos só tocar o seu coração. Talvez você pergunte para mim: pastor, o que significa isso que nós estamos vivendo hoje? O que significa esse derramar na adoração que aconteceu hoje? O que você e o Eric fez essa semana? Vocês oraram, jejuaram, se trancaram no quarto, subiram o monte, leram a Bíblia inteira em uma semana. O que vocês fizeram? Nada. A gente só acorda de manhã e o nosso desejo é tocar o coração de Deus. Aleluia! Tocar o coração do nosso Senhor. Esse é o nosso desejo. Na sua carne, igreja, você só vai produzir lodo e lama. A palavra diz que maldito é o homem que confia no próprio homem. E talvez você pense em fazer um negócio, em ter um sócio. Você que já tomou um tom, você diz: não, a palavra diz: maldito é o homem que confia no próprio homem. Eu confiei no cara lá e o cara me traiu. Igreja, o estudo dessa palavra, ele nos ensina que quando a palavra diz maldito é o homem que confia no próprio homem, ele está dizendo: maldito é o homem que confia em si mesmo. Sabe, você confiar em você,
E aí o Senhor, por que não dá certo? Porque essa carne só gera lodo e lama. Igreja, para você sair de problemas, ira, amargura, glutonaria, incontinência sexual, drogas, medos, você só vai conseguir sair dessas coisas, não é na sua força, não é no seu braço, é na ação poderosa do Espírito Santo de Deus. O que acontece comigo e com você? E aí entra também nesse lado desse passado dessa igreja, porque quando você vem para a igreja, você quer a bênção do Senhor. Nós aprendemos isso, a gente ia para a igreja em campanhas, entregar os nossos pedidos de oração, sempre com um envelopezinho para você ofertar junto, não era assim? E aí a gente vem atrás das bênçãos, a gente quer ser abençoado, e aí tudo bem, o pastor libera uma palavra de Deus, e a palavra vai falar de pecado, a palavra vai falar de santidade, e aí o que acontece em você? Você faz uma ligação, opa, então peraí, eu quero a bênção do Senhor, e para eu alcançar a bênção do Senhor, eu preciso me enquadrar naquilo que o pastor está pregando, então eu preciso sair de uma vida de pecado. Aí você deseja sair dessa vida de pecado, só que esse desejo é na carne, e porque muitos não têm sucesso, ou melhor, não vão nunca sair, quando luta na sua carne, nunca você vai sair. Você pode até tentar, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, não vou mais fazer fofoca, não vou mais mentir, mas você não vai conseguir na força da sua carne, porque a sua carne só produz lodo e lama. E aí você vai para o livro de Romanos, igreja, o livro de Romanos, e a Bíblia inteira diz assim: os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, os que recebem a abundância da graça. Então tudo que eu estou falando para você é graça, bênção é graça, santidade é graça, ser purificado é graça, mas nem por isso, já que é graça, de novo, você vai puxar uma cadeira, cruzar os seus braços e falar assim: é graça, é promessa. Era promessa, Chico, mas ela não viria se Elias não orasse. Uma vida abençoada é promessa para a sua vida, mas ela não virá se você não entrar em uma vida de disciplina, e foi isso que eu trouxe na quinta-feira, espirituais. Pastor, o que são disciplinas espirituais? Oração, jejum, palavra. Mas não é ler a Bíblia para ter o que pregar, não é ler a Bíblia para ser abençoado, não é jejuar por causa de uma bênção que você quer alcançar, é jejuar para matar a sua carne, para ter mais do Espírito dele em você. É ler a Bíblia não para ter conhecimento. Tem gente que lê a Bíblia até para justificar os pecados dele, sabia? Não, a Bíblia fala que pode beber, está aqui, mas a Bíblia fala para você se embriagar e ser cheio do Espírito Santo de Deus. É só para justificar o pecado. Tem gente que lê a Bíblia para isso. Queridos, nós temos que ler a Bíblia para conhecer o nosso Senhor e Salvador, para ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão entendendo isso? Para ter relacionamento genuíno com o nosso Senhor e Salvador. Disciplinas espirituais. Eu fiz uma conta aqui no Café de Pastores. Se você é cristão, vem uma vez por mês, à noite, no domingo, culto de domingo à noite na igreja. Eu colocava um culto de 2 horas. Aqui no chão o culto geralmente leva umas 2 horas e meia, 3 horas. Mas se você for no culto de uma igreja todo domingo, que é de 2 horas, transformar essas horas em dias, e depois pegar esses dias, os 365 dias por ano, de 360 dias no ano, 365 dias no ano, se você vier todos os domingos no culto, de domingo à noite, 2 horas de culto, você foi à igreja do Senhor 4 dias no ano.
Você acha muito ou você acha pouco? E aí você tem a ousadia de vir aqui e falar: Senhor, eu quero ser abençoado. De dizer que o nosso culto demora. Cara, se você não tem tempo para entregar ao Senhor, Deus não tem tempo para você. Porque Ele vai dar a você aquilo que você tem entregue a Ele. Quantas horas por dia você ora? Vou mudar a pergunta. Quantos minutos por dia você ora? Quantos minutos por dia você lê a palavra de Deus? Eu estou falando de disciplinas. Sabe por quê? E espirituais. Eu perguntava na quinta-feira, e algumas pessoas responderam assim: se você é uma pessoa disciplinada. Algumas pessoas responderam assim: pastor, para algumas coisas eu sou, e para outras coisas eu não sou. Então você não é uma pessoa disciplinada. E quem está falando para você é uma pessoa que não é disciplinada. Eu não sou disciplinado, mas estou me rendendo a me disciplinar. Glória a Deus, sou casado com uma mulher super disciplinada. Agora começa o ano, igreja. A Miriam compra uma agenda. Ela compra uma agenda? Planner. Olha que coisa chique. Eu perguntei: para que esse planner? Vou planejar o meu ano. Eu venho: você não consegue. Eu não consigo planejar o meu dia. E eu tentei, igreja, juro. Peguei uma agenda e falei assim: não, hoje eu vou me planejar. Marquei tudo que eu vou fazer naquele dia lá. Naquele dia, se eu não me engano, a funcionária do café não veio, aconteceu alguma coisa. Eu tive que ficar o dia inteiro lá no café. Falei: ô glória, né? No outro dia eu falei: não, mas eu vou insistir. No outro dia eu vou fazer de novo, vou insistir com esse negócio aqui. Eu não sei o que aconteceu no outro dia também, que eu não fiz nada do que eu havia planejado. Aí eu olhei para minha esposa: como você consegue planejar o seu ano? Eu não consigo planejar nem o meu dia. Parece que o inferno conspira contra a minha vida. E Deus está falando para mim desde o começo desse ano. Eu estou lendo um livro, igreja, que se chama A Celebração da Disciplina. Leia esse livro. É um livro cristão, fala de disciplinas espirituais. Tudo isso que eu estou falando para você está lá. Porque nós precisamos dar uma resposta daquilo que o Senhor quer derramar sobre a igreja. E se nós não mudarmos aquilo que nós estamos entregando, de oração, de palavra, de dedicação, de oferta, nós não vamos ser essas pessoas que o Senhor vai olhar para nós e dizer: não, eu encontrei homens e mulheres justos e fiéis que eu posso revelar tesouros eternos ao coração deles. Você entende isso, meu querido? Amém? Então disciplina é a chave da transformação. Porque a disciplina, sabe, é o veículo que você vai receber essa graça. Porque esforço humano é só lodo e lama. Esforço humano, igreja, você está morto por dentro, tem um monte de caca aí dentro e você maqueia aqui fora. Tem um monte de pastor assim. Maqueia por fora. Põe uma foto da família lá na frente, isso é a melhor família. Está quase se separando, mas está lá a foto lá fora. Porque eu tenho que aparentar, eu tenho que parecer ser. Não, igreja. A igreja foi chamada para ser, não para aparentar. É por isso que eu não escondo nada de vocês. Eu digo: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou indisciplinado, eu preciso de disciplina, eu preciso deixar de pecar. Pastor, você é pecador? É. E a palavra diz para mim que se eu falo que eu não tenho pecado, eu já sou pecador porque eu me faço mentiroso. O João fala isso. Mas na graça que eu recebi e que você recebeu, dia a dia eu posso dizer: eu tenho sido transformado de glória em glória. Glória a Deus. E quando eu estiver pronto, eu vou ter um infarto e Deus vai me levar embora.
ou ele vai vir e vai arrebatar a igreja. Não estou entendendo isso. Para a gente encerrar, a posição que Elias sofre hoje. Se você for procurar estudar sobre isso, quero chamar o grupo de louvor aqui comigo. A palavra diz que ele dobra o seu joelho e coloca a sua cabeça entre os seus joelhos. E os estudiosos dizem que era a maneira como as mulheres de Israel davam a luz. Olha que lindo isso. Deus quer gerar em nós, colocar em nós os sonhos dele. Deus quer colocar em você as promessas dele. E ele precisa de homens e mulheres que gerem isso para ele. Mas eu quero dizer para você, tem pessoas aqui que já gerou e está na hora de nascer. Já foi gerado e vai nascer hoje, igreja. Algumas mulheres e alguns homens terão dores de parto, eu profetizo isso. E é tão interessante porque, cara, terça-feira Deus colocou algo no meu coração que eu estou com ele até hoje. Eu quero que você receba isso, porque eu dizia que alguns sentiriam dores de parto pelo nascimento da criança, mas eu nunca vou poder falar com propriedade para você sobre isso. Mas o que as mulheres relatam, que elas sentem a dor do parto, né? A Vanessa, eu lembro, até mordeu a médica dela que estava do lado lá de dor ali, a médica falando, porra, puxa, né? De dor. Mas igreja, na hora que sai e você escuta aquele chorinho, e a pessoa que está ali ajudando você vem com seu filho e coloca ele no teu peito, todas as mulheres dizem, a gente nem se lembra das dores de parto. Tamanha é a alegria de ter no braço aquilo que foi gerado. E igreja, Deus deixou de tanta alegria aqui. Eu ria. Eu dizia, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei quem vai sentir dor de parto, mas eu estou sentindo alegria, porque eu quero profetizar uma coisa sobre você. A chuva está preparada sobre o seu deserto. Quantos estão entendendo isso? Tem algo profético para nós aqui. Duas coisas eu quero ter para a gente ensinar. O nosso Deus não é um Deus carrasco. Olha, vivo os meus sonhos e acabou os sonhos. Por que Elias tem a promessa da chuva e ele clama pelo fogo e o fogo desce? Porque quando você está gerando os sonhos de Deus e está, igreja, com foco em trazer os sonhos de Deus que Ele colocou no teu coração, Deus não vai responder só essa oração que Ele colocou no teu coração. Deus começa a responder todas as suas orações. Então, Ele permite, Felipe, que você sonhe o sonho dele, gere o sonho dele dentro de você, mas você tem sonhos que você vai poder apresentar ao Senhor, e Ele vai olhar para você e vai dizer, cara, Ele está gerando os meus sonhos, Ele é justo, Ele é fiel, e porque Ele é fiel e vai gerar os meus sonhos, eu vou responder essa oração dele. Você consegue entender a diferença? Segunda coisa, para esta casa, ministério, chama, fogo. Nós nascemos no fogo, igreja. Desde que nós nascemos, nós clamamos e dizíamos que se queríamos ser batizados no fogo, no Espírito, nas águas e no fogo. Esse era o nosso desejo. E Deus encontrou em nós corações que Ele pudesse confiar a igreja dele, na minha vida e na vida do Eric. E aí eu olho para o Eric, a gente olha para Deus e fala, só Deus mesmo para confiar em nós.
Nem a gente sabe que Deus viu no nosso coração. Só Ele para confiar em nós. E nós sempre clamamos por fogo. Mas desde o começo do ministério, o Senhor sempre colocou uma palavra no coração do Eric, Ezequiel 47, se eu não me engano, que falava de águas profundas. Do homem que chegava para Ezequiel e trazia Ezequiel, e água nos tornozelos, águas nos joelhos, águas na cintura, água nos ombros. E ano após ano o Senhor falava: olha, a água está no tornozelo. Passava um tempo, Deus trazia essa palavra, e nós aprendemos que sempre que Deus trazia Ezequiel 47, Ele estava querendo fazer algo, Ele iria fazer algo. E as águas foram subindo. E hoje já não dá mais pé. E sempre que nós pedimos pelo fogo, porque o nosso coração era fogo, era o coração de Elias, terremoto, fogo, cuspia fogo, fazendo tudo, igreja. E toda vez que nós clamamos pelo fogo, o fogo desceu, o fogo veio. Paralelo sempre o Senhor falava de água. Nós não entendemos até terça-feira passada. Hoje nós entendemos. O fogo veio para destruir altares de Baal no nosso coração. Fogo veio para destruir toda a idolatria do nosso coração. Fogo veio para destruir tudo aquilo que nós adoramos, que não é o Senhor. Se adoramos a Mamon, Ele vem para destruir. Se adoramos coisas, Ele vem para destruir. O fogo vem para destruir. E aonde passa o fogo, igreja, não sobra nada. A água vem para reconstruir, vem para recomeçar. Eu posso sentir o cheiro das águas. Uma semente que você olha para ela e você diz: cara, como que tem vida ali? Tem vida, tem um embrião dentro da semente. O Mateus Leite falou isso hoje para mim. Ele falou: olha, eu não tinha pensado nisso. Você não está falando de semente, agora você não está falando de água. Como que uma semente, como você aciona o processo embrionário e traz vida para aquela semente, para que ela comece a frutificar? Você tem que encontrar uma terra boa, ela precisa de oxigênio e ela precisa de água. Aí você pega um copinho, um feijãozinho, um algodão, encharca ele em água e coloca ele ali naquela vasilha. E todo dia você molha aquele algodão. A semente absorve, tem oxigênio, tem um algodão ali representando uma terra boa. E em poucos dias você vai ver aquela semente se abrindo. E aquilo crescendo e trazendo vida. Eu falei tudo de semente. Hoje eu estou falando de água. E amanhã nós vamos falar de frutos. O fruto é natural. Na minha força eu não preciso brigar. Eu preciso brigar para ser santo. Eu preciso brigar para aparentar ser uma pessoa que eu não sou. Eu preciso brigar para parecer amável. Eu preciso mentir para parecer que está tudo bem. Mas quando o fruto nascer ao cheiro das águas, flui naturalmente de mim e de você amor, paz, alegria, mansidão, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Os 12 frutos. Se coloque de pé comigo.